Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês algumas abordagens, né, que as pessoas costumam fazer, que eu não vou falar assim que são erradas. É que a FCC anda muito rígida e a gente, às vezes, na fase recursal, não tem conseguido fazer com que a banca mude de ideia. É por isso que eu falo com o aluno, né? Eu resisto muito a fazer recurso da FCC. Só se eu tiver alguma beirinha ali para poder recorrer. Então a gente tem que tentar vencer a FCC dentro dos cursos mesmo da preparação anterior à redação, porque infelizmente a fase recursal ela não traz boas notícias. Né? Quem acompanhou o ano de 2018 viu que a banca praticamente não deu provimento para redações, para questões específicas sim, bastante, mas para redações nada. Em compensação, o CESP a gente aí é campeão de recurso, né, aceito pelo CESP, tá certo? Então, vamos evitar a parte recursal. Então, eu vou mostrar, o que eu vou mostrar aqui não é, volto a dizer, não é porque a redação do aluno esteja tão ruim. Tem redações que realmente estão um pouco mais fracas, mas tem redações que mereciam ter uma nota um pouquinho melhor. Na banca da 30 caberia 40, por exemplo, entendeu? Mas como ela não está cedendo a nada, melhor a gente não sofrer tanto. Bom, eu vou mostrar aqui, vocês podem ver que essa redação tirou 56. 56, gente, é uma nota muito ruim na FCC, tá? Não é uma notícia boa. Esse foi um tema, por exemplo, que caiu no TRT da segunda, que houve mais de 70 provas diferentes, não estou falando de 70 tipos de redação não, mas eram muitos cargos, né? E caiu, por exemplo, redação para o pessoal da medicina. Então, por exemplo, aqui se pedia, era um texto do Rancière, não é? E pedia para se elaborar um texto dissertativo acerca deste texto que você está vendo aqui. Então, eu vou mostrar a vocês o momento em que os alunos pecam, tá? Então, vamos lá. Que o crescimento do capital e os interesses dos investidores tenham leis que dependam de uma matemática acadêmica é perfeitamente admissível. Então, isso aqui é admissível. Que essas leis entram em contradição com os limites impostos pelos sistemas nacionais, isso é claro. É lógico que você pode ter uma lei, vamos dizer assim, você pode ter uma lei que beneficie interesses dos investidores dentro de um sistema político, sim, não tem que se discutir isso. É que essas leis entrem em contradição com os limites desse sistema, por exemplo, você tem lá regras do CAD, por exemplo, no Brasil, né, que vai regular o mercado. Então, que determinada normativa possa entrar em conflito com aquele órgão regulador, tudo bem, é aceitável. O conflito existe na democracia, né? Por isso que se a coisa é discutida e depois revista. Mas, olha só, aqui está o giro da FCC para o senso crítico. Cuidado, tá? No curso a gente nem colocou isso nos temas, não, porque a gente vem prestando atenção nos movimentos dessa banca. Então, vejam só. Mas que sejam leis históricas inelutáveis, às quais seja inútil se opor, e que prometam para gerações futuras uma prosperidade que vale o sacrifício do sistema de proteção social. Isso não é mais uma questão de ciência, mas de fé. Né? Os partidários do liberalismo econômico integral, ou seja, as pessoas que pensam que a economia tem que ser totalmente livre, totalmente aberta, penam, ou seja, eles sofrem para demonstrar que a livre circulação de capitais seja a medida que conduzirá a humanidade a um futuro melhor. Esse tema é belíssimo, eu falaria 1000 coisas sobre esse tema. Mas, resumindo, daqui a pouco eu vou na abordagem do aluno, ele diz o seguinte, que você pode ter esse sistema neoliberal com suas normas, mesmo que colidam com sistemas de controle e proteção que são instaurados pelo Estado? Pode. Vão colidir, ali você vai ter aqueles conflitos que existem na democracia, né? O cara toma uma decisão aqui, por exemplo, uma empresa gera um passivo ambiental ali, vem daqui a pouquinho um órgão regulador, né? E vai em cima dessa empresa, daqui a pouco se lança uma normativa no próximo governo permitindo aquela poluição, vamos dizer assim, né? Embora os órgãos torçam o nariz. Você tem essas contradições, isso tudo é perfeitamente admissível. Mas o que eles dizem? Mas que sejam leis inelutáveis, às quais sejam inúteis se opor, né? É uma questão de fé. Ou seja, ninguém vai aceitar isso de bandeja, ninguém vai aceitar um neoliberal. Quer dizer o seguinte, não sou eu não, pelo amor de Deus, está escrito aqui, tá? Ó, mas de fé. Isso não é uma questão de ciência. Ele diz o seguinte, não tem como
Os partidos de liberalismo econômico integral não são os liberalistas parciais de quem ele está falando ou aqueles que têm um senso democrático das coisas. Ele diz aqueles que são liberais, ou seja, tem que privatizar tudo, tem que abrir mercado, tem que fazer isso, tem que comercializar com todo mundo, tem que liberar, o Estado tem que ser mínimo e a intervenção na vida das pessoas tem que ser mínima. Então veja que a FCC ela é o contrário disso, hein, gente? Cuidado, hein? Você não é obrigado a concordar com isso, não, mas você precisa saber sobre isso. É disso que eu estou falando. Então ela diz ela diz o seguinte: esses partidos vão penar para demonstrar que a livre circulação de capitais seja a medida que conduzirá a humanidade a um futuro melhor. Do que ela está falando? O seguinte: ora, numa abertura para capitais, vamos dizer assim, ou seja, em que o Estado se torne mínimo, para que cada pessoa possa decidir para onde vai, ou seja, um Estado meritório, né? Quem fizer melhor sai ganhando na frente. Ele diz: isso não vai dar certo, isso é distópico. Distópico quer dizer, vai trazer um futuro ruim. Vou dar um exemplo muito simples que caberia essa dissertação e se a pessoa colocasse, teria mandado muito bem. É o seguinte: você pode ter, por exemplo, se o mundo entrar numa competição, num consumo exacerbado, você tem crescimento econômico? Tem. Pior que ter, tem. Tem geração de emprego? Tem. Porque você vai ter o quê? Leis menores, maior crescimento da empresa, menos impostos, maior crescimento da empresa, menos custos, maior crescimento da empresa, menos custos trabalhistas, maior crescimento da empresa. Sim, você tem crescimento econômico, você tem trabalho, tem tudo isso. Isso tudo vai acontecer, por exemplo, no próximo governo do Brasil, isso tudo tende a acontecer. Mas nós temos um problema sério que acontece no mundo. O quê? Quando você tem um crescimento desenfreado, não regulado, você gera problemas ambientais enormes. Para eu não ter que falar de problemas sociais, tá bom? Porque as empresas vão com menos leis, menos regulação, elas vão o quê? Poluir mais, vão produzir mais. O futuro não é melhor para a humanidade. Veja que a FCC já joga dessa forma. Veja, eu não estou defendendo um ponto de vista particular. Eu estou dizendo o que eu faria na redação. Tá claro? Então, essa é a questão. Vai melhorar? Sim, que você olhar pela ótica do crescimento, sim. Mas vai trazer um futuro bom para a humanidade? Não. É extremamente competitivo. Vamos colocar as pessoas contra as outras sem praticamente quase nenhuma regulação por parte de um poder mediador que seria o Estado. Alguém vai sair perdendo, como sempre vai sair perdendo. E você tem o próprio planeta também em risco, porque você aumenta a produção do planeta, você aumenta a produção de gases poluentes, você aumenta a produção de resíduos, né, que são jogados aí, resíduos não vão ser processados pela natureza. Você aumenta o desmatamento, porque se está produzindo, a ordem é produzir. Então, daqui a pouco, aquilo que vai ser bom para uns passa a não ser bom nem para uns, porque quando vem uma catástrofe ambiental, tenha você dinheiro ou não, você não tem para onde correr. A lua ainda não é moradia. Então é isso que ele está falando. Bom, interpretado o tema, vamos ver aqui uma abordagem, né, que foi feita. Tem que pegar aquilo no todo, tá, gente? Não pode só falar da parte. O aluno pode pensar assim, então vou falar só do lado ruim do liberalismo econômico. Não, você tem que pegar a parte que fala bem e sopesar com argumentos bons para sustentar a parte crítica. Então vamos ver como é que o aluno fez aqui. O capitalismo é um modelo de sistema econômico que é predominante no mundo atual. E muitos defendem a teoria do liberalismo econômico integral. Gente, primeiro, o capitalismo não é predominante, ele é único, tá bom? As pessoas ficam achando que o mundo tem comunismo, não tem. Não tem, ele é único, tá? Ele não é predominante, ele é o único modelo que nós temos. Se você estudar, se você parar para ler mesmo, né, ele é único. O modelo comunista, ele praticamente se encerrou na década de 90, ele não existe, a gente não pode contar nem a Coreia mais como o último modelo. E Cuba já está aberta há muito tempo, entendeu? E o que a Venezuela pratica é uma coisa completamente isolada, mas que também é capitalista, porque vende as coisas, vende petróleo, né? Comercializa de alguma forma com alguns países. E muitos defenderam a teoria do liberalismo econômico integral, uma vertente do capitalismo, como sendo a solução para o futuro melhor. Primeiro que o liberalismo econômico não é uma vertente do capitalismo, ele é a teoria que sustenta o capitalismo, tá bom? Então, cuidado que é uma teoria que sustenta. Até entendi, o aluno falou aqui integral, então tá certo.
porque você tem um liberalismo econômico parcial, não é um pouco mais democrático. O interesse por isso, mas vamos lá. Mas veja que aqui não é abordada a parte distópica do tema, que é a parte negativa dos efeitos disso daí, não se falou. Então você vê que tem uma abordagem parcial. Aqui o aluno já começa a perder, entendeu? Qual o problema? Na introdução tem que vir tudo, tá, gente? Tudo que está ali. Aí depois você vai dividir a primeira parte falando sobre os aspectos que são aceitáveis desse neoliberalismo integral e depois os efeitos disso daí, ou seja, aquilo que não é aceitável, tá? Que tem que ocupar os demais parágrafos. Eu não vou ler a redação toda, eu vou mostrar algumas questões. Primeiro que essa redação tem um erro. Se vocês observarem, ela não tem divisão no seu desenvolvimento nenhum. E isso vai gerar danos, né, naturalmente, para o redator. Um dano estrutural muito nítido. Porque é como se a redação viesse num bloco só com assuntos diferentes, todos no mesmo lugar. E não pode. Cada assunto tem que ocupar um lugar. O parágrafo é feito para isso. Cada parágrafo funciona como uma casa. Aqui mora uma família de ideias, na outra mora outra família de ideias. A gente não tem 1000 famílias de ideias, tá bom? No mesmo lugar. Senão não dá certo, né? Uma só já briga. O interesse por estudos de teorias do capitalismo é crescente, instigado desde o fim do feudalismo e o início das grandes navegações. Isso aqui é tudo assunto que não convém, que não é interesse por estudos. Tá? A gente está se falando de capitalismo em leis, capitalismo em futuro. Basicamente é isso. Com o fim da União Soviética, tal embate enfraqueceu. Olha o aluno narrando, tá vendo? Ó, jogou para o passado, você vai narrar. Vai perder ponto, não tem jeito. Precisou. Tá vendo? Então, jogou para o passado, o aluno vai narrar. Não pode, tá, gente? Tem que evitar. A teoria do liberalismo econômico integral é uma teoria em solução bastante atraente quanto à livre circulação de capitais, né? Quando a livre circulação de capitais é vista de forma perfeita, utópica e homogênea. Ok, até que essa parte é interessante, ó. Está pegando aquele primeiro momento do tema. Sabe-se que o objetivo de lucro é o mercado, dependente da oferta e da procura. Quer dizer, isso aqui, nada disso já é chovendo molhado. Aqui já está repetindo, né? Ainda, há tempos atuando, uma parcela expressiva da população vivendo em uma situação miserável e é marginalizada no sistema capitalista vigente. Sim, aqui vai falar da parte negativa, mas veja que o aluno mistura tudo num lugar só. Então, estruturalmente, essa redação é falha. Ela, por mais que pegue partes do tema, ela perde muito tempo com assuntos que não estão no tema, perde tempo com narração, né? Não consegue comprovar ideias exatamente por isso. Então vocês vão ver que a nota reflete exatamente isso. Há uma abordagem? Sim. Essa abordagem é positiva? Sim, porque você vê que a pessoa consegue compreender o tema. Em determinada parte da redação, o tema está ali, né? Mas o tema ocupa a redação inteira? Não, ele ocupa uma parte. Daí a nota que você viu, né, em relação à consistência, vamos dizer assim, a clareza em relação a essa abordagem do tema, né? Daí a nota também dividida. Você tem o quê? Como é que foi dada essa nota aqui? Uma introdução, uma conclusão e o desenvolvimento. Mas um desenvolvimento falho, então ficou com metade da nota tão somente, né? E aqui eu não vou mexer na parte de expressão por enquanto, mas só para mostrar para você erros de abordagem. Vou pegar outro tema. Esse tema todos os temas que praticamente acertamos aqui no curso, tá, gente? O pessoal comenta sempre nos meus vídeos no YouTube, não preciso falar que acerta, porque tá lá. Informação em face do descrédito institucional. Isso aqui, então, os meninos vibraram, porque eu não sei se foi com essa ou com o médio, mas eu lembro que esses dois temas, eles foram bem trabalhados no curso, mas o pessoal do médio, então, vibrou, porque estava muito na cara. Isso aqui é do analista da área administrativa do TRT6. É aplicado em 2018, né, conforme vocês veem. A banca dá um excerto e pede para redigir. Aqui agora o tema está na forma de uma frase. A informação em face do descrédito institucional. Então, olha que interessante. Vamos ver as notas. Então, informação em face do descrédito institucional. Temos aqui, a redação na época valia 40 em conteúdo, o aluno tirou 30, que é uma nota, indica que o aluno trabalhou relativamente bem, não é? Estrutura, 22,5 em 30, também trabalhou relativamente bem.
expressão, a gramática, o corte era maior, então é uma redação que tem uma média para o ano de 2018, 2019, uma média interessante, 79 pontos. Há um tempo atrás era uma nota péssima, péssima, péssima para a FCC. Hoje, como a FCC não está dando 100 mais, já é uma nota com uma certa razoabilidade. Bom, eu vou explicar aqui. O tema diz assim: a concentração aguda de riqueza em mãos privadas vem acompanhada de uma perda do poder da população geral. As pessoas se sentem menos representadas. Trata-se, na verdade, da desilusão com as estruturas institucionais, que chegou a um ponto em que as pessoas já não acreditam nos fatos. Se você não confia em ninguém, por que tem que confiar nos fatos? Então, gente, isso aí é um texto, uma entrevista do Chomsky, né? Por acaso, na época que foi proferida essa entrevista, a gente estava basicamente lendo isso aqui. Uma entrevista com o Chomsky estava no Brasil na época, o linguista mais importante do mundo, Noam Chomsky, linguista, que critica bastante o poder, inclusive. Então ele fala, né, se você concentra a riqueza nas mãos de um grupo, você tem perda de poder da população de outro. Isso é um senso comum, todo mundo sabe disso, né? E naturalmente, se a pessoa não está incluída na repartição do bolo, ou seja, dessa riqueza, ela se sente menos representada. Então, para que servem as suas opiniões, né? As opiniões institucionais, se a instituição não consegue também dividir o bolo. Então não adianta a sua opinião, nem os fatos que você apresenta não faz parte. É isso, essa é a tônica do tema. Vamos ver já na abordagem introdutória. Primeiro, eu vou chamar a atenção de cara para o tamanho da introdução, 3 linhas, e para o tamanho da conclusão, com também somente 3 linhas. É muito pouco, tá, gente? É uma introdução para abarcar toda a possibilidade temática, ela tem que ter umas 4 ou 5 linhas pelo menos, tá bom? 3 linhas é muito pouco. E a conclusão também, que é o momento que você faz a síntese ou traz soluções, etc., é muito pouco também. Não tá legal isso não, tá bom? Então vou mostrar para vocês o seguinte, olha só. Ele diz assim: no Brasil, atualmente percebe-se um fenômeno coletivo de descrédito institucional, o que faz com que a informação que deveria ser confiável seja continuamente questionada. Tá. Trouxe a questão dentro do tema, mas vocês vão ver que trouxe a questão de uma forma parcial, porque não fala sobre a causa, que é a concentração aguda de riqueza. Entendeu? Se ele começar assim, Júnior, pode falar que é no Brasil, que o tema está tão amplo? Pode, você pode delimitar seu lugar, se você quiser, sim. No Brasil, em face exatamente da grande, vamos dizer assim, do grande disparate socioeconômico, não é, entre os cidadãos, né, as pessoas não se sentem representadas e por isso não acreditam nas instituições, mesmo que estas, né, baseiem suas informações em fatos. É isso, essa é a paráfrase do tema que deveria estar aqui. Então veja que aqui não falo da riqueza, da ausência de representação, nada disso, só se diz a percepção de que as pessoas estão questionando informações que sejam confiáveis, tá bom? Aí o aluno vem, o Brasil, de novo, essa repetição não é bacana, vive uma fase de crise generalizada, econômica, política, ok. O resultado disso é um sentimento coletivo de indignação e de descrédito. Gente, isso aqui é uma falha do aluno, por quê? Isso aqui se chama circularidade, ou seja, o aluno volta ao mesmo assunto, praticamente com os mesmos termos, sem conseguir ingressar com nada de novo. Vou trazer uma causa para isso. Veja que ele repete esses elementos da introdução sem... Você tem um sistema de repetição, nós chamamos de sistema de repetição para encaminhamento, mas ele é muito curto, tá? O aluno pode falar assim, o descrédito é decorrente de uma crise generalizada. Aí ele traria a causa. Esse descrédito, tá vendo? É pequenininho, esse descrédito. E não falar repetir novamente que o Brasil vive uma crise e tal, que isso gera sentimento coletivo de indignação, descrédito. Então, erra, né? A repetição ela tem que ser somente para fins de coesão. Então, ela é pequena, ela é um botão numa camisa, ou seja, uma coisa muito simbólica. E aí, gente, vem uma parte que chama a atenção, tem que tomar cuidado. Nesse contexto da insegurança, a informação repassada pelas instituições é desacreditada. Vamos lá. Duvida-se, de novo, né,
Tá vendo? Ó, repetiu, aqui está a mesma ideia. Circularidade de novo. Duvida-se dos indicadores econômicos que podem estar sendo manipulados pelo governo, como aconteceu recentemente no caso das pedaladas fiscais do governo da presidente Dilma. Questiona-se também a informação provinda de processos investigatórios de decisões judiciais, conforme ocorreu com as críticas à Operação Lava Jato e com as críticas às decisões do juiz Sérgio Moro nessa operação. A situação chegou ao extremo, com o presidente da República e o procurador-geral se acusando mutuamente, né, e um desacreditando o outro. Bom, vamos lá para a gente pensar esse contexto. Vocês notaram que tem muita informação aqui dentro, né? Ele colocou assim, duvida-se disso tudo. Mas a introdução fala sobre a dúvida que se instaura na sociedade. Olha só. Um fenômeno coletivo de descrédito institucional. Na hora que o aluno vai argumentar, veja que ele comete 2 erros que são bem chamativos. O primeiro, ele fala de informação que deveria ser confiável. Quando ele diz, né, sobre pedaladas fiscais, ele está falando de informações não confiáveis. E daí elas são duvidosas, naturalmente, entendeu? Se você dá este título como pedaladas, né, que é um título, vamos dizer assim, que tem um lado pejorativo, então você já disse que é uma informação que não é confiável. E aí você não comprova o seu tema, muito pelo contrário, você enfraquece seu argumento, de que as pessoas não estão acreditando naquilo que é confiável. Outra, aí ele considera um lado confiável, que é o lado da Operação Lava Jato, que as pessoas chegam ao extremo de considerar que a Lava Jato estaria errada, vamos dizer assim, né? Virou uma salada mista. Por quê? Se você acha que a Lava Jato é confiável, então ela deveria ser seu argumento único. E aí, agora você comparar a Lava Jato com pedaladas fiscais e colocar no mesmo barco já não dá, porque são elementos opostos. E o que é pior, o último argumento vai falar sobre o embate entre o presidente da República e o procurador-geral, se acusando mutuamente, um desacreditando o outro. Gente, um terceiro erro se instaura, que na verdade pega o parágrafo inteiro, que é o seguinte: está se falando do coletivo e da informação que deveria ser oficial, uma informação institucional. Vocês vão ver que esse parágrafo coloca uma instituição contra a outra. Por exemplo, pedaladas fiscais do governo Dilma, né, que elas são apontadas dessa forma, dentro de um processo institucional, dentro de um poder para outro. Ela vai ser julgada pelo legislativo, né? Depois se fala da questão das dúvidas que ocorrem sobre a Operação Lava Jato, tá? Mas ele não diz quem é que duvida, é uma dúvida institucional ou uma dúvida social. Depois diz a briga entre o presidente da República e o procurador-geral, o PGR. Então, quer dizer, ali é uma briga institucional. Então, veja que o aluno ele destoa completamente do início. Então, tem que tomar muito cuidado na hora que vocês vão escolher os argumentos. E não dá para colocar tudo que é diferente, tem que pensar um pouquinho. Será que eu não estou trabalhando com elementos que são contraditórios? Elementos que vão me prejudicar numa tentativa de confirmação da informação que eu trouxe? Então, gente, isso indica uma compreensão muito parcial do tema. Vocês vão ver que a banca até vai dar uma nota razoável, porque quando o aluno enche de exemplos, mas não enche de exemplos num parágrafo só não, tá? Aquele ali não tá bom ainda não. O examinador até se confunde ao conceder a nota. O aluno enche de exemplos, ele joga a favor de si, de certo modo. Numa relação de desespero, você faz isso que esse aluno fez. Mas é uma abordagem correta? Não, não é. Se você pegar um examinador que não estiver cansado, ele vai perceber todas essas incongruências que você apresentou lá em cima, tá bom? É que os exemplos seguram um pouco a pura, vamos dizer assim, a pura divagação sobre o tema. Vou pegar outro tema aqui, que vai falar, é um tema do TRT 6, acho que esse aqui é do médio, isso, o pessoal vibrou com este tema, que vai falar sobre a comunicação e os conflitos que surgem com a diversidade. Então veja aqui, olha o que esse tema trata, de que ele trata. Existe uma aldeia global do ponto de vista técnico, mas, né, aqui ó, a contradição que se instaura, ó, o senso crítico. Vejam que a banca vai instaurar essa contradição o tempo todo.
Mas do ponto de vista da percepção, da recepção, a diversidade é extraordinária, ou seja, ela foge à ordem comum. Né? Extraordinário quer dizer sempre bom, não. Foge à ordem comum. Isso significa que pode acontecer o inverso do que a comunicação pretende. Quer dizer, o objetivo dela é aproximar pessoas. Ele explicando novamente, ó, veja o paralelismo. Ó, aldeia global, aproximar pessoas. Depois, a diversidade é extraordinária, ela faz o inverso do que se pretende, lado negativo. No entanto, ó, de novo, a oposição. Quando as pessoas se aproximam, elas percebem que existem mais diferenças do que semelhanças. Então, a dificuldade da comunicação é gerir a semelhança. Conviver com pessoas com quem você gosta, ideias com as quais você tem afinidade, é muito tranquilo. O problema é gerir sua diferença em relação ao outro. Né? Conviver com o que... E é difícil, né, gente? A gente conviver com o que é diferente da gente. Vamos lá. A comunicação, os conflitos que surgem com a diversidade. Vou explicar este tema mais uma vez. Eu sei que vocês gostam muito de falar da mídia, eu falo bastante no curso, inclusive sobre a mídia. Mas não percam as redes sociais de vista. Porque as redes sociais é que têm dominado tudo, todos os cenários, consumo, política, comportamento, etc. Tá bom? Então, sempre que vocês podem até falar da mídia, mas lembrem da grande mídia, né? Os grandes veículos midiáticos. Mas lembrem-se, principalmente, tá, gente? Vamos dizer assim, do problema que surge nesse meio quando as pessoas se aproximam. Por que eu tô falando de redes sociais? Ele fala de aldeia global. Quando a internet surgiu, se pensava numa aldeia global, trocas interétnicas, culturais, aproximação. A gente louvava a internet quando ela chegou, mas quando a gente foi conviver com a diferença, de fato, a diferença invade o nosso espaço, a gente tem dificuldade para se comunicar, em todos os sentidos, tá? Desde a abordagem da linguagem, aos comportamentos, a questão cultural, as questões religiosas, nós temos dificuldade de comunicação, a gente tem dificuldade para gerir a nossa diferença. Então, vamos lá. Veja que a banca fala de conflitos que surgem com a diversidade. Então, ela está falando de conflitos, ela não está falando de um conflito em especial. Você tem que pensar em todos os setores em que isso gera conflito. Né? Os setores políticos, às vezes setores religiosos, certo? Setores internos, como a própria constituição da família em si, né? Você tem trabalho, tá certo? E o próprio século XXI com todas as suas contradições. Então veja o que acontece aqui. A pessoa diz assim, vamos olhar a nota primeiro, né? Eu gosto de olhar a nota. Veja aqui, abordagem caiu para metade do valor praticamente, né? Houve uma punição dura também, estrutura naquela época, os dois critérios valiam um pouco menos do que valem hoje. Então vamos lá. De fato, é preciso análise sobre a comunicação, os conflitos que surgem com a diversidade. Bacana, pode retomar o tema, é necessário que o faça. Show. Vive-se atualmente uma sociedade em constante desencaixe. Vamos ver então. As barreiras geográficas foram rompidas pelo uso e aperfeiçoamento da internet, o que faz surgir a diversidade de seus conflitos. Veja que não tem muita coesão, tá? O aluno quer explicar, mas ele entra com um assunto novo, mas não consegue encaminhar, tá bom? Não consegue fazer um elo ali, né, para ligar as partes, entre as partes. Nesse contexto, a mídia ganha espaço para a reprodução de discursos, ao passo que se verifica que as redes sociais tornam-se um ambiente antidemocrático. Tudo isso impactando na construção do sujeito enquanto cidadão. Ficou muito aberto. A mídia ganha espaço para a reprodução de discursos, as redes sociais tornam-se um ambiente antidemocrático. Misturou as duas aqui, vamos ver. Observa-se o poder da mídia, em formar opiniões ou construir conceitos, normas, derivado do direito de expressão. Jornais transmitem ideologias de acordo com interesses dominantes. Segundo Hall, a mídia poderá favorecer a base política específica em benefício próprio. Estou com um pouquinho de dificuldade com a letra, tá só? Assim, ao gerar a comunicação, a mídia estabelece um padrão a ser seguido e tudo que for contrário a essa ideia será banido. Exemplo é o mercado da moda. Gente, quando se fala de mídia, você fala de informação.
que foi o tema, inclusive, salvo engano, para o nível superior, tá, deste concurso. Mídia e informação. O tema é comunicação entre pessoas e não transmissão de informações. Cuidado. Apesar de os temas serem transversais, isso tem uma pequena diferença. A grande mídia ela se preocupa em informar e não se comunicar. Nem sempre ela se comunica. A comunicação é a tentativa do comum, né, de você se aproximar. Tá bom? E então veja que não faz muito sentido esse parágrafo. Aí diz assim, outro fator a ser analisado é o espaço virtual em que se tornam antidemocráticos. Com a finalidade de produzir conhecimento, as redes sociais ganharam espaço. Rede social, ela não tem a finalidade de produzir conhecimento. A rede social tem a finalidade de comunicar, aproximar pessoas dentro de uma aldeia global. No entanto, o que se percebe são conflitos, pois há diferença de pensamento. Veja que não somente os conflitos, você tem também a ideia de aldeia global. A rede social ela aproxima pessoas assim como as afasta. Né? Na rede social você cria grupos e você está dentro daqueles grupos com os quais você se identifica. Então cuidado com a generalização, tá, gente? Em compensação, você tem sim conflitos, mas existem as duas coisas, os dois lados. Hoje não há uma ação comunicativa em que os indivíduos em comum acordo decidam o que é melhor para todos. Há uma ação comunicativa, sim, de pessoas em comum acordo. Ela só não prospera sempre, porque você tem pessoas que entram em conflito em relação a isso, né? Vamos lá. Além disso, deve-se analisar a construção do sujeito enquanto cidadão. Gente, mas vamos lá. Olha o aluno tentando encaixar o Charles Taylor aqui. Charles Taylor diz que o indivíduo é um ser de direitos. Logo deve existir liberdade para se expressar, a qual deve ser guiada pelo respeito ao outro. Todos em sociedade possam compartilhar conhecimento e experiência sem precisar atacar ou denegrir outrem. Está se falando de um ideal, não é? Primeiro, construção do sujeito num tema falando sobre comunicação e conflitos. Aqui não está se falando de algo de âmbito individual, está se falando de algo de trocas, de comunicação. Então, também o assunto não tem nada a ver com construção do sujeito. Não faz muito sentido colocar o Charles Taylor aí, muito menos colocar o Stuart Hall falando de mídia. Stuart Hall fala sobre diferença, vai falar sobre pluralismo, sobre sociedade da diversidade, esse tipo de coisa. Então, tomar cuidado. Isso é chamada aula assistida pela metade, ou se não, material da gente que roda por aí sem um amparo, né? Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? São situações que não fazem muito sentido em relação ao tema que foi proposto. Veja que aqui está falando que a pessoa ela tem liberdade de compartilhar conhecimento. Gente, é de se comunicar, certo? Sem precisar atacar, denegrir outro. Ao contrário, Charles Taylor fala sobre a questão ele não reconhece a igualdade, né? O Taylor, por exemplo, ele vai falar de uma questão, ele fala de igual dignidade. Igual dignidade você dá a mesma oportunidade para pessoas diferentes pensarem. A minha opinião não tem que ser igual à sua, mas nós temos que ter o mesmo espaço para que a gente possa debater. É isso. Então, aqui também não tem nenhum conflito. Olha, veja que não fala de nenhum conflito. Quais são os conflitos que se instauram com a comunicação? Nós temos conflitos culturais e linguísticos, né? Gente, é coisa muito simples, tá? Quando vocês pensarem em redação em um aprofundamento, pensem nas coisas mais simples do dia a dia. Conflitos culturais causados, às vezes, por uma diversidade linguística, por um desentendimento, às vezes, de informação, não é? Conflitos políticos, sim. Tivemos aí recentemente o polarismo que se instaurou, que está instaurado no país de certo modo, né? Mas que estava mais forte durante o período das eleições. Conflitos religiosos. Né? Nós tivemos, por exemplo, uma interpretação equivocada que foi feita de um padre famoso, Fábio de Mello, sobre as religiões de matriz africana, e depois ele pediu desculpa até. Mas você vê que é um conflito de comunicação, uma tentativa de se comunicar com seus fiéis, né, os frequentadores da Igreja Católica, durante uma missa em que ele estava proferindo,
o que aconteceu? Ele faz uma afirmação que é equivocada. Então a comunidade religiosa foi até ele, falou, a comunidade afro, né, de matriz afro, foi até ele e falou: olha, essa sua abordagem está equivocada. Ele pediu desculpa. Então são essas questões que teriam que ter vindo para aqui, né? Então essa é a ideia dos conflitos que surgem. Conflitos, por exemplo, de consumo, né, uma visão diferenciada acerca de consumo. Pessoas que às vezes fazem defesa de uma ideia de crescimento, né, na parte do consumismo, que vai colidir com outras pessoas que têm uma ideia de sustentabilidade. Então, você teria muitos assuntos para você jogar aqui. Assim constituiríamos os conflitos. Então, ficar só na base da teoria, você pode se perder. Procure pensar sempre em exemplos mais simples, tá bom? Então, gente, recado por enquanto, né, pra gente abrir as nossas aulas é esse. Quem estiver no curso do MPPE, a aula já começa em estrutura. Esses vídeos foram para poder demonstrar, eles vão também para a área aberta, são apenas para demonstrar a abordagem parcial, não domínio de determinados temas que a F traz e que são temas já batidos, inclusive. Tá bom? Um beijo grande para vocês e vamos em frente.